Fala aí, mais um vídeo analisando o Mundial de Clubes que está rolando lá nos Estados Unidos, porque hoje, quarta-feira, estrearam Real Madrid e Manchester City. E eu tô aqui para analisar o desempenho dos times europeus hoje. E olha, Xabi Alonso vai ter trabalho, hein? Xabi Alonso ainda tem um longo caminho pela frente, porque esse Real tá certo que ele teve apenas 4 treinamentos para fazer com o time do Real Madrid, muito pouco tempo para colocar a cara dele mesmo nesse time. Tivemos algumas, já deu para perceber alguma mudança de postura, pelo menos, né? O Real já com uma marcação mais alta na saída de bola, pressionando a saída de bola do adversário, como era o Bayer Leverkusen quando o Xabi Alonso estava lá. A gente viu o Vini correndo muito mais, marcando a ponta, marcando o goleiro, marcando o primeiro zagueiro. É um time que tenta sufocar, mas o calor que fez hoje lá nos Estados Unidos é cruel também. Quarta-feira, 3 horas da tarde, hora local, um sol para cada um, aí é brabo, bicho. Os caras não estão tão acostumados a jogar com essa temperatura. Aqui na Europa a temperatura é bem mais amena, é bem mais frio também. Então eles acabam sofrendo os dois lados, né? O calor tá para os dois, mas o Real sofreu demais. Em determinado momento deu para ver que o time recuava, inclusive para trás da linha de meio campo, agindo de maneira compacta, né? Coletiva. Todo mundo pressionando junto a saída de bola, depois todo mundo marcando atrás da linha de meio campo. Mas o Xabi Alonso vai ter muito trabalho pela frente até conseguir colocar a ideia dele, a maneira que o time vai jogar em campo. Hoje penou com algumas peças no meio campo, Bellingham não fez uma grande partida. Esse é outro ponto que eu acho que vale a gente destacar, o Xabi Alonso acabou tirando o Vini, tirou o Bellingham, eles não fizeram um bom jogo. O Modric, que já havia até se despedido no Santiago Bernabéu, acabou jogando alguns minutos. O Lucas Vasquez também. Eles ficam até esse final de Mundial, depois eles devem deixar o Real Madrid. É, Eles acabaram entrando e o Xabi Alonso ter tirado o Bellingham e o Vinícius dá uma demonstração de que, olha, não é só o nome que vai ficar em campo até o final. Né? Quem jogou melhor hoje, por exemplo, foi o Arda Güler. Para mim, foi o melhor jogador do Real Madrid durante toda a partida. O Gonçalo, que fez o primeiro gol, também foi muito bem. Mas ainda assim, o nome do jogo talvez tenha sido o Bono, né? O goleiro do Al Hilal. Até acho curioso, porque o Bono, como ele cresce em jogos decisivos. Ele fez uma grande Copa do Mundo em 2022 com a seleção do Marrocos, aquela seleção histórica, a maior seleção da história do Marrocos, chegou na semifinal. E agora ele mais uma vez cresce contra o Real Madrid. Ele fez uma boa carreira no Sevilha, foi campeão da Liga Europa e tudo mais, mas ele nunca conseguiu despertar o interesse de um clube grande, né? De um grande mercado, seja futebol italiano, na Inglaterra também. O Bono acabou preferindo sair do Sevilha por questão financeira para ir jogar no Al Hilal, na Arábia Saudita. Mas é curioso, porque tem bola para jogar em muito time grande no Barcelona, por exemplo, que tem os Chesney lá, né? O cara que tá aposentado, nunca passou confiança em lugar nenhum que jogou, nem no futebol italiano, na Juventus, nem na Inglaterra, quando defendeu o Arsenal. E o Bono hoje pegou o pênalti do Valverde no finalzinho, já nos acréscimos, que podia ter sido o gol da vitória do Real Madrid. Agora o Real pega o Pachuca, se complicou, assim, acho que vai ganhar ainda, né, do Pachuca, mas não esperava esse empate com o Al Hilal, achava que tinha mais time, apesar do Al Hilal ser uma boa equipe, jogadores conhecidos, Rubem Neves, que marcou o gol, é, enfim, outros jogadores que passaram pelo o João Cancelo também, lateral direito, jogadores que passaram pelo futebol europeu, que tem costume de jogar uma partida assim, grande, contra grandes adversários. É, Enfim, incomodou bastante o Al Hilal, mais do que eu poderia imaginar. O Simone Inzaghi, né, o técnico do Al Hilal, recentemente aí foi vice-campeão da Champions com a Inter de Milão. Então, assim, foi um bom jogo, 1-1, acho que foi um bom placar, um placar justo, porque o Al Hilal teve muita chance de fazer gol também. Mas fica o destaque do Xabi Alonso, estreando, dando início à era Xabi Alonso no Real Madrid. Poderia ter começado com a vitória, se não fosse o pênalti perdido pelo Valverde, mas o empate dá demonstrações
pequenas coisas ainda do trabalho que ele começa a fazer, dessa marcação alta e de muita coisa que ele tem pela frente ainda. E o outro jogo do dia que a gente precisa destacar é o Manchester City contra o Casablanca. Aí foi jogo em ritmo de treino, né? 2 minutos, o Foden já fez 1-0. Assim, a impressão que dava de que o Manchester City, um jogo da FA Cup, da Copa da Inglaterra, contra uma equipe da quarta, quinta divisão, talvez o Manchester City esteja mais concentrado, mais interessado numa partida como foi nessa partida contra o Iad Casablanca. O City fez o que precisava fazer, tocou a bola de lado, venceu tranquilo, 2-0. O Iad Casablanca até teve chance de marcar uns golzinhos ali, deu mole. Os caras não demoraram para chutar. Teve um contra-ataque que o Ederson acabou salvando, uma falha do Vitor Reis, e o Ederson acabou salvando. Mas de boa notícia, apesar da vitória, desse ritmo de jogo-treino, foi que o Pep Guardiola viu o Rodri de novo em campo, né, ganhando mais alguns minutos, fundamental para a temporada que tá para começar aqui na Europa. O Rodri fez muita falta na temporada passada, muita falta, mostrou a importância dele, que o troféu que ele ganhou de melhor jogador do mundo, apesar de muita gente discordar de achar que pertencia ao Vini, mas também não foi nenhum absurdo ter entregue aquele troféu para o Rodri, e isso ficou provado na temporada passada, quando ele não teve em campo, e o Manchester City não ganhou nada, né? Ganhou um título pequeno na Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, se eu não me engano, mas assim, títulos de expressão que a gente sabe que o Manchester City briga a cada temporada, isso não aconteceu. Muito se passa pelos pés do Rodri. É isso aí, terminamos a primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Quem você acha que está pintando como favorito? Eu coloco Paris Saint-Germain e Manchester City entre os favoritos. Acho que o Real ainda não. Para mim, dá PSG, é o time a ser batido, o Paris Saint-Germain, e o Manchester City, porque Pep Guardiola, o cara é brabo, brabo demais. Valeu, galera, deixa um comentário aqui embaixo, dá uma moral, dá um like, compartilha, vamos fazer esse vídeo aí render, e é nóis. Valeu.